Eu estou recebendo aqui nos estúdios, mais uma vez, meu querido Erlon. É Erlon ou Erlon? Minha mãe me chama de Erlon, mas eu tenho muitos amigos que me chamam de Erlon mesmo. Erlon. E ele está aqui hoje para gente falar ainda do PED. Isso. Né? Do PED, o PED que é o programa de eleições diretas dentro do... projeto, como Processo. É que é? Processo de eleição direta em Petrolina, do PT, no Brasil inteiro, do PT. Né? O PT está aí já em busca de trazer os seus novos presidentes, dos diretórios... Renovar as executivas. Todas, né? Dos diretórios nacionais, federal, estadual e municipal. E Erlon tem a proposta dele aí dentro do PED, é a única chapa, né, a concorrer neste ano. Né? E aí o Erlon Bezerra, agora eu vou chamar Erlon Bezerra. Como você se sentir melhor. Tá? Eu já falei pra ele que eu quero a voz dele pra mim, ó. Trocar as vozes. Erlon, seja bem-vindo, Erlon, mais uma vez ao Dupla Conexão. Bom dia, querido. Muitíssimo agradecido por mais esse recebimento aqui, essa recepção sua. Programa fundamental, muito escutado por muita gente da sociedade petrolinense. Somos o segundo lugar nesse horário da manhã e no primeiro lugar no nosso horário de 8 às 10. Apesar de a gente não ter a infraestrutura de que muitas rádios têm, nós conseguimos furar essa bolha e fazer com que a gente chegasse... Pelo menos aqui a oposição tem uma voz. Tem voz. E nas outras rádios, quando é conveniente falar, Sim. aí bota você para falar por lá. Mas, Erlon, eu queria saber o seguinte, o PT em Petrolina, como de fato em Pernambuco, ele sofreu uma desidratação. O PT nasceu em 1979 com o sentimento da fábrica, do trabalhador organizado em suas instituições. Por exemplo, eu sou funcionário concursado e aposentado do INSS, além da militância no jornalismo. Ou seja, rico. Rico Cabelo. Rico. E o Sindesprev, que é o nosso sindicato, ele sempre foi visceralmente ligado às bases petistas. Estou dando um exemplo do Sindesprev, poderia dar um exemplo do sindicato dos bancários até dia desses, hoje ficou meio pelego. O Lula nasceu e cresceu politicamente dentro de um processo de reivindicação do operariado de carteira assinada, mas aí o tempo passou e o PT se distanciou dos movimentos de rua, o PT se desidratou em cidades libertárias, como, por exemplo, Rio de Janeiro, como, por exemplo, Recife, como, por exemplo, João Pessoa, como, por exemplo, Fortaleza. E eu queria saber a que se deve esse fenômeno de desidratação. Você chama de desidratação o que exatamente? Ele perdeu o peso de filiados. Ele foi emagrecendo a filiação. Ele foi saindo das ruas. Aí eu posso até concordar contigo que a gente teve uma saída das ruas. Agora também eu quero dizer que... número de filiados, não. A gente é um grande, enorme, na verdade. É maior do que já foi, inclusive. Agora também, para fazer justiça, para ser justo, o PT é o único partido que foi o tempo inteiro pisoteado, espinafrado, chicoteado pela grande imprensa. A grande imprensa acorda, bebe, come, na intenção do PT. O PT foi bastante demonizado perante a opinião pública, sem razão alguma. Você já está respondendo, né? Embora isso não tenha tido como efeito a diminuição de filiados e filiadas. Não é um fato. As esquerdas do Brasil, depois da ditadura militar, modificaram-se. A face das esquerdas do país e do mundo inteiro. Mas o PT, enquanto partido, manteve uma unidade extraordinária. A identidade do identidade. Os vários partidos que a gente, tirando os partidos, o PCB atual, PCdoB também, né, que são uma cisão interna do PCbão, tirando esses partidos e os partidos trabalhistas que tinham uma posição, um núcleo ideológico que nascia da esquerda católica, né, ou de um trabalhismo nacionalista, brizolista, tirando esses aí, toda a nova esquerda do Brasil nasceu de dentro do PT. Então o PT não só cresceu, como também contribuiu para a ampliação ideológica do rosto, né, organizativo das esquerdas no país. Isso é um fato. Então, fato. Agora, por exemplo, a gente tem PT, né, que é o braço forte da esquerda, aí você tem PV, PCdoB, PDT, e PSOL também. E PSB. E PSB. Que pelegou em 2017. Agora, infelizmente, aí eu posso tirar PCdoB, PCB, PCbão, como você falou, e PSOL, e o Partido Verde, como os três que ainda
mantém as características de esquerda. O PSB não estava com cara Não, é de centro-esquerda hoje o O PSB. PSB não tem cara Olha, de esquerda. o que eu posso Mas dizer em pra Pernambuco vocês- é um grande aliado de Lula. Sim, nós precisamos de todo mundo, de centro-esquerda, nós precisamos de todos os partidos. Num país como o nosso, uma coisa é você discutir esquerda e direita na Europa que viveu uma organização das condições de vida da classe trabalhadora, que nós estamos muito longe de conquistar, em termos de direitos, de faixa salarial, né, de educação para o povo, de lazer para o povo. Nós estamos muito longe disso. Então, numa realidade nacional como a nossa, que advém da escravização, que advém de uma história muito cruel de exploração, expoliação da massa do povo, a gente precisa de todo mundo, né? Tem a música, vamos precisar de todo mundo, né? Que Beto Guedes e Loborges cantam, e a gente vai nessa, tudo bem, querida? Vamos nessa pegada também, a gente precisa de todo mundo para reconstruir esse país. Eu não tenho dúvida, grande Rosalvo, Nilda Rosalvo, cheguei aí, vai ser boa essa conversa. Vai. Tá sendo já. Bota aqui, bota todo mundo junto. Isso. Senta aqui. Continua. Eu não tenho dúvida de que nós vamos precisar de todo mundo que ontem mesmo assistia a uma entrevista recente, eu acho 6 dias atrás, da Simone Tebet. Sim. Né, estava no Mato Grosso do Sul, que é a base, né, a história dela, é o estado dela, e ela falava da importância que houve na história do Brasil, na reconstrução do Brasil democrático, de figuras como Ulisses Guimarães, de figuras daquele velho PMDB, quando o PMDB foi a única oposição consentida, né, e a gente teve uma constituição de figuras políticas que foram fundamentais. E ela mesma, pessoalmente, a Tebet, ela mostrou-se reciclada do ponto de vista cidadão e republicano ao optar pela candidatura de Lula no segundo turno e aceitar e enfrentar todo aquele Isso. fascismo do Mato Grosso. Exatamente. Então, Todo aquele fascismo do Mato Grosso. eu tenho muito carinho por essa posição política. Eu não perco a minha posição de socialista, de alguém comprometido com a transformação socialista, operária, comunista da sociedade. Mas eu creio que não precisamos, para ter essa posição, para mantê-la e ser coerente com ela, perder nenhum tipo de compromisso democrático. A gente precisa aprender a dialogar, conversar e construir com todas as forças progressistas. Mas eu queria saber, ainda falando do começo. Isso passa por eleições. Só isso uma passa coisa. por construção Ainda social. falando sobre aquela questão da desidratação, do emagrecimento, eu estou falando também da representatividade proporcional de deputados federais em Pernambuco. Aí Com exceção de Humberto Costa a gente e de Tereza Leitão, dois foram fenômenos, eleitos. viu, querido, que eu acho que Marcelo. contam também. O Marcelo, é verdade. Desculpa. Marcelo Damasceno. Damasceno. Nós temos um ressurgimento nas últimas décadas da extrema-direita no mundo. Isso não é um fenômeno só do Brasil. Então, quem era Bolsonaro? Bolsonaro tem quase 40 anos de vida pública, era um insignificante parlamentar que todo mundo fazia piada Um dele. baixo clero, Do baixo rebaixado. isso. E virou presidente da República. Por quê? Porque a gente tem no mundo Zelenskis, Trumps. A gente teve um recrudescimento da extrema-direita que a humanidade não conhecia desde o início do século passado. Não. Porque todo mundo teve uma ressaca moral, a humanidade, do que foi o nazismo, o nazifascismo. Então, nós estávamos numa reconstrução interessante do sonho democrático para a humanidade, e isso teve algum barramento com o que a gente pode chamar de neoliberalismo, que é outra face do capitalismo que a gente tem que levar em consideração. Exato. A gente teve na década de 90 a Europa com grandes greves tentando barrar, aí sim, a desidratação de políticas públicas, do estado de bem-estar social, que tinha sido um estado de compromisso pós-Segunda Guerra Mundial, que a Guerra Fria tinha estabelecido dentro do capitalismo, que é, se nós não dermos para a classe trabalhadora um mínimo de bem-estar social, vai todo mundo virar comunista e socialista. Nessa sua lista, você esqueceu de colocar o Milley da vida, né? Milley, eu estou falando dessas lideranças Mundiais. mundiais da extrema-direita, Sim, que sim. tem, isso tem rebate nos números da política nacional. Aqui, me parece que a gente já está tomando um sustinho com os perigos da extrema-direita. O fracasso completo da administração de Bolsonaro em termos de políticas sociais, em termos de expansão dos direitos da classe trabalhadora, Exato. e inclusive em termos de performance para o mundo empresarial. Compara o que foi o crescimento da empresa nacional,
Estou falando do empresariado, não é do rentismo. Né? Não estou falando do mundo bancário, que não produz emprego, que não produz riqueza real. É apenas uma riqueza virtual, valores virtuais, que são interesses de meia dúzia de gente. Por bolso de alguns, né? Estou falando de quem é empresário de serviços. Compara o ciclo do PT com o que foi Temer e Bolsonaro. Isso é incomparável. Para não falar do médio produtor, do pequeno produtor, da indústria nacional, da indústria, inclusive foi perseguida pela Lava Jato. É preciso relembrar disso tudo. Então, a o desenvolvimentismo, né? O neodesenvolvimentismo do PT é necessário para a classe trabalhadora em um país como o nosso. Deixa então, eu falar. É isso que a gente está defendendo. Isso é bom. Nesse sentido, eu acho que a gente não tem uma desidratação do PT, a gente tem um amadurecimento. Não, perante a sociedade. Deixa eu voltar aqui, Marcelo. E aí, essa daí, eu acho que parte disso é só fake news. Deixa eu te falar. É muita fake news, inclusive falta de capacidade de diálogo de setores das esquerdas que acham que vão fazer a revolução operária com palavra de ordem. Não farão. Nós somos um país que tão longe de ter as condições dadas de uma mudança de regime social. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vou discordar de Marcelo nessa coisa da desidratação. Eu acho que o PT permanece forte. Eu estou falando da desidratação eleitoral. Deixa eu te falar. Não, tudo bem. Aqui em Petrolina são mais de 4 mil filiados. Hoje o partido está reduzido a Carlos Veras. Não, tudo bem. Eu concordo com você nessa parte aí. Agora, Nós temos 2 senadores. E tem 2 senadores, é verdade. E com possibilidade de reeleição de Humberto, que ele lidera todas as intenções de voto. Acabou de sair ali uma eleição. E outra, ontem, ou foi antes de ontem, saiu a Paraná faz uma pesquisa que Lula bate Tarcísio em primeiro turno. Exatamente. Então nós não estamos. E Lula falou coisa nenhuma. E Lula falou. Agora, vamos pensar no PT Petrolina, que é o que você está querendo fazer. Exatamente, eu quero chegar. Estamos precisando melhorar. O PT de Petrolina já tem. O PT de Petrolina, para você. O PT de Petrolina já fechou questão em torno de Gilmar Santos. Gilmar é o pré-candidato a deputado estadual. Aí ela vai me dizer agora. Vamos começar por Inclusive, Dulce e Odaci. Eu já estou respondendo como presidente do partido. Mas Dulce e Odaci sempre foram tratados à marginalidade dentro do PT. Esse é o que eu acho, tá? Eles sempre foram relegados a pessoas não gratas dentro do partido. Não, foram tratados com suspeições ideológicas. Eu vou dizer personas não gratas dentro do partido. Não chega a isso. Eu acho que chega a isso. E o que acontece? Devido a tanto baterem em Dulce e em Odaci, eles tomam agora, e aí é fonte que me disse isso, que eles vão tomar a decisão de sair do PT para ir para o PSD. Como você vai ser o presidente, e aí a gente já pode dizer sim, como é que você vê isso? Odaci sai do partido? Mas se depender de nós, inclusive converso com o companheiro Odaci, com o companheiro Dulce, vou na casa deles, é gente de meu total carinho e estima pessoal. Não tenho nenhum tipo de crítica, restrição. Discordo de alguns posicionamentos, sim, normal, mas isso não nos torna menos companheiros de partido, inimigos, menos longe de inimizade. Olha, eu quando vi o Damasceno fazer agora, né, reunindo nome, voz e pessoa, uma análise aqui, me passaram um áudio, né? Eu acho que um dia antes da gente vir aqui, na semana passada, o Robson, atual presidente do PT, e eu, um pouco nessa direção, assim, que o Odaci nunca teve o prestígio necessário que tem, de fato, no PT. Olha, veja bem, ele, incluindo agora 2024, se candidatou 6 vezes pelo Partido dos Trabalhadores. Sendo vencedor em 2. Né? Sendo vencedor em 2, para deputado estadual, no 22, né? Eu fiz aqui meu trabalho de casa, a minha colinha, né? A gente não pode dizer que... E ele chegou no partido em 2012, né? Vindo de outros partidos, de outra história, vindo do PSB, inclusive. Da direita. E aí, a gente entende o companheiro Odaci como uma força política, um campo político muito consistente e necessário para nós, não só entre evangélicos, tá? Sim. Mas também entre os produtores rurais aqui da região. Os produtores rurais com projeto regional, os produtores rurais com compromisso local. Então, de modo nenhum, eu acho que o PT fez um tratamento que menospreza a importância do companheiro, né? Tanto que ele foi nosso candidato e nós todas as forças políticas dentro do PT Petrolina fizemos campanha para o nosso companheiro. Então, dependendo de nós, ele continua em nossa militância. O PT precisa dele, da experiência dele, da competência dele, da força política que ele tem. Então, é uma questão de diálogo. Ele nunca nos informou, até esse momento,
eu sou membro do diretório, não sou membro da executiva, mas não estive em nenhuma reunião em que isso tenha sido anunciado formalmente, né? E espero que não aconteça. Deixa eu lhe falar. E faremos tudo o necessário e o possível para que isso não aconteça, porque o nosso estado, a nossa região, a nossa cidade precisa de Odacy e de Dulce, falando dela também, porque é uma figura forte politicamente, Sim. assumiu um mandato e é uma mulher evangélica progressista. Progressista. É um tipo de perfil que nós, do Partido dos Trabalhadores, nacionalmente, precisamos e temos já entre nossas fileiras. As lideranças do MST são mulheres no Brasil. Então, Nós temos as lideranças convidar. sindicais são mulheres e boa parte delas são evangélicas. É preciso que esse perfil que a Dulce tem, Dulce Amorim, seja muito bem utilizado localmente também. Ela é uma liderança importante. Aí é que está o grande problema. Nós precisamos organizar o partido, nos seus núcleos, nos seus setoriais, para que figuras como Dulce, como Odacy, encontrem o trabalho necessário a fazer, porque nós não precisamos só de perfis como o da companheira Cristina Costa, ou do companheiro Gilmar, que são perfis também distintos entre si e do companheiro Odacy. Nós precisamos de todos eles. O Partido dos Trabalhadores representa uma massa complexa da classe Deixa eu trabalhadora lhe falar uma que coisa. está composta por muitos setores distintos. Eu não discordo de você nesse sentido, não. Por exemplo, o Rosalvo é voz de esquerda aqui já tem mais de 40 anos. Esse está aberto aí. Bom dia, Rosalvo. Bom dia, Calbi, Marcelo, professor Erlon. Vamos agilizar que a gente só tem Eu- 10 minutos. Vamos lá. 20. Continuando, isso aí, rapaz. Continua. Você, o Rosalvo é uma das figuras mais importantes da esquerda aqui, Sem dúvida. em Petrolina. E o Rosalvo sabe. Rosalvo, talvez eu esteja totalmente equivocado. Vou lhe dar uma cadeira, viu, Robson? Me diga uma coisa, Rosalvo. Eu estou sendo infantil ao falar disso, que Odacy ele foi relegado às marginalidades no PT, ou não? Olha, eu não tenho... Eu é do PSOL, não tem procuração. Tem sim, não é procuração. Eu estou falando como pessoa de esquerda. Como quero saber. como pessoa pública de Eu esquerda. tenho, digamos, uma visão de Odacy como cidadão, como pessoa, e tenho uma visão de Odacy como político. E qual é a visão? Então, assim, como pessoa, um cidadão que se comunica com todo mundo, né? Como gestor, eu tenho minhas críticas a fazer quando ele foi gestor na prefeitura. Uma delas foi o que eu chamo de golpe no Conselho Municipal de Saúde. Mas, assim, e também a história política como ele foi. Eu acho que inicialmente ele começou com Ranilson Ramos. Isso. Foi sim, em 1984, se não me engano. Depois foi para o grupo Em 94. Bezerra, e depois houve o rompimento quando ele veio para o PT. Assim, eu não quero aqui para falar, né, nem bem nem mal de Odacy. Pessoa que a gente se encontra, se cumprimenta, temos nossas divergências políticas. E divergência política, né? Agora, Erlo, voltando aqui para Erlo, e Robson está aqui também, esse rapaz bonito. Meu presidente, viu, Meu gente? presidente, deixa eu lhe falar. Você falou que... Comentando a Robson, né? Robson é maravilhoso. Deixa eu lhe falar, você falou assim, a sua frase foi a seguinte: nós do PT fomos para a campanha com a Odacy em 2024. Fomos para a campanha. Você, Cardona, Ari, né? Pessoas... Julianelli, pessoas do alto clero aqui do PT. Agora, me parece que foi só para tirar foto, porque na campanha em si não houve um recrudescimento desse empenho, não. Houve um fogo amigo. Houve um fogo De certa amigo, forma. de certa forma. Você não vê por essa Não imagem? vejo. Assim, participando de dentro desse processo, eu não vejo isso. Pode ser que essa, por exemplo, é um tipo de crítica, de possibilidade que interessa muito aos poderes já instituídos aqui, né? Interessa muito às oligarquias locais. Sim, né? interessa mesmo. Interessa. Não é o que aconteceu dentro do partido, né? Eu participei de várias reuniões. Pode falar melhor do que eu, Robson, porque presidiu o partido nesse período, está presidindo até hoje, e sabe que, em termos de orçamento, de equipe, de gente que fez trabalho voluntário na área de comunicação, na área de visita às comunidades, a gente fez o possível dentro do que a gente tinha como contexto, né? Um contexto tanto eleitoral, muito específico, muito próprio ali, e o quanto nós também conseguimos construir com um próprio candidato. Uma candidatura depende também do candidato, depende também do quanto a imagem dele publicamente é respondida pela sociedade. Eu acho que nós tivemos uma resposta da sociedade petrolinense também, de até onde a nossa história do partido vai com algumas de nossas lideranças, né, que são fundamentais, necessárias e que podem ter
outros papéis, inclusive outras candidaturas dentro do partido, a partir da nossa legenda. Mas que, assim, veja bem, você não pode acreditar a ausência de empenho partidário e dos companheiros o resultado da eleição. Nós temos muita coisa em Então você está jogando toda a culpa para o Daci. Não. Estou dizendo que nós também tivemos uma força econômica local muito superior à nossa. Mas o né? partido recebeu R$1.900.000 aqui para quem fazer a fez a campanha. Quem fez a gestão do dinheiro? Sim. Quem fez? Quem Só fez? Daci? É claro, ele é o candidato. Inclusive tem críticas de alguns candidatos a vereadores que disseram que não receberam nada em detrimento de só darem para Cristina, para Aldaci, ou para Gilmar e para Gaturiano Cigano. Caras como o cara lá do projeto, como é o nome dele? O Lobo Frutas, disse, pô, não recebi nada, o PT não me ajudou em nada. Então houve esse favorecimento, Robson, e aí você vai falar de gestão aí de dinheiro político. Robson, como é o critério para... Qual é o critério usado pelos partidos para lá botar um fundo partidário, para distribuir o bicho? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Marcelo, Calbi, Rosalvo, Irmão, Neide. Nilda! De TST, rapaz. Nilda é do movimento Dos trabalhadores sem sem teto. Essa questão de candidatos, primeiro, o Gaturiano não recebeu um centavo do partido. Até porque não precisa. Precisa. Olha como é bom a gente ouvir. O Gaturiano, ele está na federação, um partido diferente. O dinheiro, o recurso do fundo eleitoral era especificamente para os candidatos do Partido dos Trabalhadores. Dentro da federação? Dentro da federação. Agora, o candidato a prefeito, ele poderia fazer a doação para os candidatos que ele achasse que precisaria fazer. A gestão foi de Aldaci. Mesmo não sendo do partido, mas que estivesse dentro da federação. Ele poderia fazer a doação, como eu acho que fez para Paulo Afonso, teve uma remessa de recursos para ele, mas isso é natural dentro da política, é natural dentro do jogo político, mas que não teve recurso para a Gaturiano, porque não precisa disso. E você acha que quem ganhou gastou só 1 milhão e pouquinho? A gente faz Absolutamente, não. 1 milhão e tanto, isso não é nada num processo eleitoral. Exatamente. No Brasil Bota o atual, microfone. né? No Brasil atual, 1 milhão e tanto, como você tem dito, não é nada, não significa nada. Porque o valor e o custo para fazer um prefeito numa cidade que é a terceira maior cidade de Pernambuco é muito maior do que isso, uns 4 vezes. Agora, Então, olha, que você tinha uma força política aqui que estava já na situação... Não, você tem uma força política ainda, né? Que manda. Há muito tempo, muito bem estabelecida. É por isso que o companheiro Zé Disseu tem sido recorrente, e eu gosto de voltar a esse tema aqui. Ou nós temos uma reforma política séria no país, que está longe da gente reunir as condições de Congresso hoje para fazê-la, ou nós vamos manter a plutocracia em lugar da democracia. É o dinheiro que vai dizer quem, em última análise, é eleito, mesmo para companheiros e companheiras combativos e ideologicamente acima de qualquer suspeita, como é o caso do companheiro Gilmar. Então Gilmar é o candidato do partido. Olha, ele é um candidato do partido. Não, minha pergunta foi, Ele é um candidato. Aldaci sai, né? Em relação ao recurso ainda, acho que a candidatura do companheiro Aldaci nunca teve tanto recurso, apesar de não ser suficiente para a campanha dos níveis de petróleo. Você acha que nunca 1 teve milhão e recurso. 900 não é? Se você for analisar o que é gasto com as outras candidaturas, Na direita, é pouco. Mas o partido, eu acho que a única candidatura que ele teve mais recurso do partido foi essa. E o PT, além de enfrentar um fundo partidário extraordinário para a direita de Petrolina, para Simão, etc., com apoio de União Brasil, Partido Progressista, etc., ainda tem a infraestrutura da prefeitura toda. Usada o tempo todo, descaradamente. E os nossos candidatos da proporcional, todos eles tiveram recurso. Acho que nenhum candidato, a favor de campanha, a primeira campanha, na verdade, que todos os nossos candidatos a vereadores tiveram algum recurso. Eram suficiente para fazer uma campanha estrondosa? Não, mas o suficiente para fazer uma campanha necessária, uma campanha de rua, uma campanha de visitar, uma campanha de... Certo? Agora, tem os critérios estabelecidos no Diretório Nacional, no Executivo Nacional, que você vai olhar as competitividades, quem tem mandato, questão de Eu acho que contas, você está errado quanto a isso. quem tem mandato, quem tem... já vem disputando, quem está em suplência. São critérios estabelecidos. Errado não, são critérios estabelecidos na Executiva Nacional que vai permitir
minimamente que o partido tenha uma orientação para a distribuição dos recursos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Só mais dizer que o candidato não deixou de receber recurso para fazer a campanha, não teve, inclusive. Faustão, Deixa eu falar uma coisa pra você, Márcio. Faustão aí, deixa eu lhe falar. Eu discordo de você, porque quando foi na campanha para deputado, na última campanha para deputado, a gente viu um menino aqui de Petrolina, eu esqueci o nome dele agora, pegar mais dinheiro do que Dulce, que já era... Carlos Vera. Não foi Carlos Vera, o menino candidato a deputado. Patrick teve dinheiro, muito mais dinheiro do que Ele Dulce. devolveu uma boa parte desse Sim, dinheiro, ele devolveu uma mas boa parte teve desse muito dinheiro. dinheiro que poderia ser dado para Dulce e não foi dado. Aí você me falar que tem que ter representatividade. Primeiro, Patrick nunca fora candidato. Nunca fora. Aí o PT deu uma porrada de dinheiro para um garoto daquele que não fez zorra nenhuma. Não teve voto. O partido Eu tenho foi colocado dentro dos critérios, foi estabelecido dentro da Nacional, os critérios. Companheiro Patrick é uma pessoa que constrói esse partido municipalmente, estadualmente e nacionalmente. Ele é do Diretório Nacional. Eu sei. Ele é orgânico. É orgânico. Estou dizendo que por isso ele teve direito em detrimento da companheira Dulce da Cidão. E ele faz parte de uma tendência do partido que constrói nacionalmente, está dentro do Diretório Nacional, e ele foi colocado como prioridade dentro da tendência dele. Então, o recurso que foi destinado para a tendência dele, ele foi colocado como prioridade. Então o critério foi esse. Só foi isso, não teve nada de Agora, Robson, destinados a ajudar. Robson, eu estou notando, eu escrevi até um artigo essa semana passada, eu estou notando que o partido em Petrolina está caminhando junto com Gilmar Santos para deputado estadual. Cristina vai abrir mão da pré-candidatura dela, que ela é primeira suplente. O encaminhamento de Gilmar vai muito bem, obrigado. Sublinhar que o discurso mudou. Já não é mais a alta cúpula do PT que decidiu sozinho e tal. Já está caminhando na direção de talvez... Gilmar vai muito bem, obrigado. Pois é, mas aí, isso é muito diferente de Em prejuízo não. Porque eu acho que o Odaci na última hora vai saltar fora. O Odaci vai saltar fora do PT. Como é que fica a federação para 2026? A gente está vendo ainda, provavelmente até amplia isso aí, partido, pode ser que modifique a federação, mas vai continuar com a federação. Em relação Pra junto de Raquel Lira que não vai. Essa questão de 2026, nós temos vários nomes aqui que estão credenciados para ser candidatos a deputado estadual. Quais tem nomes? companheiro Iro Odaci, tem companheira Dulce, tem companheiro Gilmar, tem companheiro Patrick, companheira Cristina. Tem outros nomes. Não está decidido. A executiva Erlon pode ser candidato. Eu sou candidato a presidente do partido. Vou ficar 4 anos cuidando de casa, organizando... Nada de ir para as cabeças lá em cima? Não teve nenhuma discussão do partido em relação a candidaturas de 2026, porque nós estamos focados no PED, nós estamos focados na eleição do companheiro Humberto Costa, nós estamos focados na eleição do presidente Lula. É claro que vai chegar um momento da gente discutir. A gente teve na última eleição 3 candidaturas a deputado estadual aqui do PT em Petrolina. Isso é muito ruim. É muito ruim. Muito ruim para o partido. Por quê? Porque a gente deixa de focar numa candidatura, em 1 ou 2 candidaturas que possa chegar, e aí você pulveriza e não... Matematicamente é ruim. É ruim. Porque divide muito o voto. Então você deixa de ter uma candidatura, o partido estabeleceu uma candidatura para que ela seja competitiva e que a gente chegue lá. O companheiro Gilmar teve uma boa votação para vereador, aumentou, praticamente triplicou sua votação na última eleição para vereador. Foi candidato em 2000 e Tem na sido última eleição. muito combativo como vereador. Então ele se credencia para ser candidato. Ele se credencia pelas atitudes dele. E muito bem avaliado. Então, uma decisão possível de culpa. candidato a deputado do partido, mas isso não tem uma decisão que o partido vai apoiar. Nós não fizemos essa discussão em lugar nenhum. O pessoal está se manifestando aqui, dizendo que vai sair mesmo. O Odaci vai sair. Candidatura de Gilmar. Assim como ele entrou, teve a liberdade para entrar, para vir partido, foi bem recebido. Ele, com certeza, no momento que ele tomar uma decisão desse tipo, ele vai chamar o partido, vai conversar, não vai ser a gente agora que vai dizer que ele vai sair. Erlon, nós vamos ter eleição para o PT com a única chapa, vai ser agora dia 6. Nós teremos alguns pontos de votação, né? Primeiro aqui na sede do PT. É de domingo a 8. No Sintep. No Sintep. No Sintep, que fica aqui do lado de Santander. Ali no Sintep, também na sede do PT? Não, só no Sintep. Só no Sintep é aqui logo depois da Praça do Bambuzinho. Perto ali do antigo Bandep. De frente à caixa d'água velha. Ela mesma. No João de Deus, na Sim. escola estadual de lá.
e mais 2 escolas em núcleos mais rurais da cidade. Olha, aí Robson, o próximo passo de Robson é ficar só na arquibancada, né? Tô de olho Nada, nisso. Robson além de orgânico, Robson é Eu quero agradecer a um vocês. quadro, É. um quadro Ave Maria! muito decisivo e influente. Eu posso do falar PT. que você é Orconcu, como eu já falei da outra vez? Orconcu pra mim. Tá? Robson, um beijo pra É você. porque o PT não é chegado a personalismos, né? O PT mas- não incensa muito personalismo. Devia incensar, O porque... PT é muito coletivo. Lula é uma história à parte. Lula é uma tese. Obrigado, É é uma a ideia. Obrigado, Erlon. Um beijo pra você. Um beijo pra você, cara. Você é meu e é caro. Certamente você vai ser um dos grandes presidentes do PT. Você está ao lado de outro, que é Robson. É isso que eu queria dizer. Assim, só Um parte, adendo aí. um adendo. Um dos motivos pelos quais eu estou topando essa parada difícil, além de tudo que eu acredito nesse partido e na necessidade que o povo tem desse partido, que nós temos desse partido como classe trabalhadora, é que eu estou ladeado de companheiros muito Competentes, né? demais. Demais. E o Robson para mim é um desses. Um beijo para vocês dois. Eu vou ficando por aqui.